Este exercício tem o seguinte enunciado, pessoal. Um bloco de forma trapezoidal com espessura constante T fica suspenso de uma superfície em A, ok? Então ele é fixo aqui nessa superfície. Essa ponto A ele não se desloca, ok? Chamando de ρ a densidade do material, determine o alongamento do bloco devido à ação do seu peso próprio, ok, pessoal? Então, pessoal, na formulação que a gente trabalhava lá, ó, eu dizia que a deformação vai ser igual ao P vezes o L dividido por quem? Por EA. Perceba que neste caso, o meu P ele não é constante. Eu uso essa formulação se eu colocasse um P atuando aqui, ó, tá vendo? Mas não é. O peso que eu estou levando em consideração, o esforço axial que eu vou levando em consideração, é o peso próprio da estrutura. Então, pessoal, perceba que ocorre uma variação deste esforço ao longo de um sistema de referência que eu vou adotar. Por exemplo, eu vou adotar o x como sendo aqui, ó, esse eixo. Perceba que aqui em cima meu x vai ser igual a zero. E aqui embaixo meu x vai ser igual a quem? A L. Beleza? Então você tem uma variação tanto no carregamento como uma variação da área da seção transversal. E perceba que como ele deu a massa específica ou a densidade desse material, a densidade é o que? É o ρ vezes o G vezes o volume. Então eu também vou trabalhar com volume. E percebam que ocorre também uma variação do volume em relação a esse eixo X, beleza? Então vamos equacionar a área, vamos equacionar o volume, né? Porque essas áreas são variáveis, e vamos determinar de forma mais complexa que vai ser o diferencial, ou seja, esse dρ vai ser igual a um P que vai variar em função de x, já que o volume varia. Então deixa de ser L e passa a ser um dx, ou seja, passa a ser um diferencial, dividido por quem? Por E vezes a área também que determina, que também depende de x, já que eu tenho uma variação na área da seção transversal. Beleza? Então vamos determinar todas essas variáveis e vamos trabalhar com a integração. Ok? Então primeiro vamos determinar o A de x, ó. Determinando o A de x. Vocês percebem, pessoal, que a variação na área da seção transversal, ela é linear, ok? Eu digo que ela é linear por quê? Porque ele disse que essa espessura T é constante. Então só ocorre variação na área devido a essa aresta aqui, ó, que no início é B sobre 2 e no final é B. Ou seja, para x igual a 0 eu tenho B sobre 2 e para x igual a L eu tenho B. Então é uma função linear. Professor, se essa espessura fosse variável, aí você teria a variação da área sendo uma linear vezes outra linear, que é a espessura. Então seria o que? Cúbica. Neste caso não, T é constante. Ok? Então vamos determinar a variação dessa área. Esse A de x é uma função linear, então eu tenho que achar primeiro o termo independente, que nesse caso, quando x é igual a zero, qual o valor da área? B sobre 2 vezes t. Então, bt sobre 2. Isso é meu termo independente. Percebam, pessoal, que vamos determinar o sinal para verificar se essa função é crescente ou decrescente. Quando o meu x vai aumentando, ou seja, de 0 até L, o que é que acontece com a área? Ela também vai aumentando. Então, eu tenho um coeficiente angular positivo, né? Ó. De quanto? Qual é o coeficiente angular? É a tangente, ou seja, B menos B sobre 2 dá B sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é quem? Que é L. Ou seja, B T sobre 2L. Já que eu estou trabalhando não apenas com a aresta, mas já com a área final e a área inicial. Ou seja, eu tenho que multiplicar por T. Ok? Dividido por L. Isso aqui é o coeficiente angular.
Para completar, só falta quem, ó? O x. Achei a função, pessoal, é sempre bom verificar se esse está batendo realmente com o que está aqui no desenho, ou seja, para x igual a zero, ou seja, aqui em cima, qual é o valor da área? Tem que dar o quê? Ó? BT sobre 2, ok? Vamos lá, para x igual a zero, a área vai ser o quê? A área para zero vai ser igual a BT sobre 2, ok? Bateu, beleza. Agora, para x igual a L, ou seja, aqui, ó, então a área vai ter que dar o quê? Ó? BT. Para x igual a L, corto o L com L, fica BT sobre 2 mais BT sobre 2, ou seja, BT, ou seja, a área que eu encontrei para x igual a L é igual a BT. Ou seja, isso aqui já está ok. Eu já achei o que, pessoal? A área da seção transversal. Beleza? Já equacionei. Então, já posso utilizar nessa integração. Agora, vamos determinar primeiro o volume, porque eu quero P de x, mas ele depende do volume. Porque vai ser o quê? Esse volume multiplicado por ρ, que é uma constante, vezes o g, que é a aceleração da gravidade, que é outra constante. Então, se eu achar a variação do volume, morreu, beleza? Para eu achar a variação do volume, pessoal, eu vou criar aqui um elemento infinitesimal de volume, que vai ser essa faixazinha aqui, ó. E essa faixazinha vai ter o que, pessoal? Vai ter um B de x, ou seja, nessa posição, vezes t vezes 1 dx, né? Porque isso aí, queira ou não queira, é um paralelepípedo. Então, esse meu dv de x vai ser igual a quem? O bx, ou seja, a função da variação dessa aresta, vezes t vezes 1 dx, ok? Vamos, da mesma forma que a gente fez para a área, vamos achar essa variação de bx, que essa variação é o que, pessoal? É linear. Eu tenho um b inicial, que é b sobre 2, né? Ó, perceba que quando meu x vai aumentando, essa aresta b vai aumentando, então vai ser positivo. Qual é o coeficiente angular? B menos b sobre 2, que dá b sobre 2, dividido por L. Ou seja, b sobre 2L vezes x. Ou seja, achei a variação dessa aresta B. Da mesma forma que a gente fez para a área, vamos fazer também para B. Ou seja, B para zero, ou seja, B de zero, ou seja, para x igual a zero, ou seja, B de zero vai ser igual a quanto? Ó, B sobre 2, ok, ó, quando x for igual a zero, professor, isso é muito simples, pessoal, não custa nada, aqui a gente está trabalhando com funções que são funções lineares, mas quando chegar na função quadrática, parabólica, aí você tem que fazer essa verificação para ver se você está indo coerente com os seus resultados, ok? Beleza, agora para x igual a L, eu vou ter que encontrar um B de L igual a quanto? Ó, L, corto o L com L, fica B sobre 2, mais B sobre 2, vai ser igual a B. Ok, pessoal, tá ok esse meu B de x. Note que esse meu B de x eu consigo simplificar. Ele pode ser dado, perceba que o B sobre 2 é comum a todos os termos, né? Então vai ficar B sobre 2, 1 mais x sobre L. Porque as constantes a gente vai colocando tudo fora, porque eu não vou integrar, aí já pode sair da integral, né? Da mesma forma, eu posso fazer aqui com a de x, ó. O A de x vai ser igual ao que, ó? BT sobre 2 é comum a todos os termos, então vai ser BT sobre 2, que multiplica 1 mais x sobre L. Ok? Então, beleza. Então, achei aqui meu A de x, que eu só fiz simplificar para colocar todas as constantes para fora. Falta eu determinar meu dv dx, né? Ó, essa integração. Ou seja, dv de x vai ser igual a quem? Ao b de x, que é o quê? B sobre 2, 1 mais x sobre L, vezes t, que é uma constante, vezes 1 dx.
ok? Quando eu integro isso aqui, pessoal, né? Isso aqui vai ser igual, já posso tirar, ó, o b sobre 2t, ok? E vai ficar o quê? Integral, só vai ficar esse termo aqui, ó, de 1 mais x sobre L dx, ok? Pronto. Então, v de x, pessoal, v de x vai ser igual ao quê, ó? B sobre 2t. Quando resolvo essa integral, vai ser o quê, ó? X mais x ao quadrado sobre 2L, ok? E pronto, mais uma constante de integração. Pessoal, aqui nós vamos ter um probleminha que vocês vão perceber para mim, porque vocês vão perceber que eu tenho que dar uma trabalhada. Por quê, pessoal? Perceba, quando você tem essa peça aqui, ó, ela pendurada aqui em A, se eu pegar qual é a tensão aqui em A, perceba, pessoal, a força que está atuando aqui em A é o volume de toda a barra. Então está o volume completo e de todo esse bloco trapezoidal. E se você for calcular o volume dele, vai ser o quê? Menor aresta, B sobre 2, mais maior aresta, B, ou seja, 3B sobre 2 mais B vai dar 3B sobre 2. Dividido por 2, 3B sobre 4. Ou seja, vezes T vezes L. Então eu sei que o volume desse bloco aqui trapezoidal total é 3/4 de BTL. Sendo que quando x for igual a zero, se eu utilizar essa formulação aqui, ó, x igual a zero, eu vou encontrar o volume zero. Mas esse volume zero está correto nessa integração, mas não representa essa situação. Por quê? Quando x for igual a zero, é o maior esforço que eu tenho aqui, porque você está considerando o peso de todo este prisma aqui, desse bloco trapezoidal. Mas quando você pega um ponto B aqui embaixo, o que acontece? O carregamento é zero. E quando você vai calcular aqui para B, para x igual a L, pessoal, você vai encontrar o volume deste bloco aqui. Então está incoerente. Ah, professor, estou entendendo. Porque nessa formulação, quando x for igual a zero, vai dizer que o volume é zero aqui. Mas aqui eu vou considerar o volume todo, exatamente. E quando x é igual a L, vai dizer que é igual ao volume todo. Eu não quero considerar, porque aqui em D não tem esforço, não tem peso. Tá entendendo? A tensão é muito pouca. Não tem esforço devido ao peso próprio. Ah, professor, então eu tenho que inverter a situação. Sim, e o que é que a gente vai utilizar para isso aqui, pessoal? Que vai ser exatamente essa condição de contorno. Eu vou pegar o meu volume total, ok, pessoal? Vamos lá, vamos calcular o volume dessa peça todinha. Vai ser igual, como é um trapézio, base menor mais base maior, ou seja, B sobre 2 mais B, isso dividido por 2, ok? Vezes T vezes L, ou seja, vezes T vezes L. Quando você resolve isso aqui, pessoal, você vai encontrar 3/4 de BTL. Ah, professor, então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar esse termo como sendo um termo independente e o demais eu vou retirar esse valor aqui. Exatamente, exatamente. Então, antes de eu utilizar essa formulação, eu vou dizer que tem esse valor aqui. E depois menos isso aqui. Ah, professor, eu já tenho os termos independentes aqui, os termos que são comuns, né? Ó. Então, na hora que eu faço essa equação, o que é que eu vou fazer? Ó? Vou continuar com essas constantes, que é comum, ok? Vou colocar aqui o volume total. Note que o BT já tem aqui, ó, e o 2 já tem aqui. Aí vai ficar o quê, ó? 3, né, ó, 3L sobre 2. Percebe quando você coloca esse aqui que multiplica, pessoal, vai dar 4, 3B, que está aqui, ó, para continuar com essas constantes isoladas, tá entendendo?
Depois que eu tenho esse volume, aí eu venho aqui, ó, menos x ao quadrado sobre 2L. Então, pessoal, eu consegui equacionar o volume na forma que eu quero. Exatamente, vamos lá, ó. Para x igual a zero, ou seja, quando x for igual a zero, nesse ponto aqui, ó, a força que está atuando para a deformação desse bloco prismático trapezoidal aí, ela é total, é o volume todo. E realmente, ó, quando eu coloco x igual a zero, eu tenho o que? O volume todo, ou seja, 3BTL sobre 4. E quando eu coloco o x igual a L, ou seja, para x igual a zero, eu vou encontrar o V igual a... Para x igual a zero, eu vou encontrar o V de zero, ó, volume total, pessoal, 3 quartos de BTL. Beleza, agora vamos para x igual a L, ou seja, eu quero aqui, ó, pessoal. Quando eu quero aqui, pessoal, o peso vai ser zero, porque não está atuando nada nesse sentido aqui, ó, tá vendo? Quando esse bloco aqui embaixo não tem esforço nenhum. Isso é aquele mesmo caso que eu coloquei para vocês lá quando eu jogo uma mangueira de incêndio num edifício alto. E você tenta levantar a mangueira lá em cima. Você vai ver que ela vai ter um peso tremendo. Já se você descer lá para baixo e pegar na ponta da mangueira, ela não tem massa nenhuma. Então aquilo não tem, lá embaixo a deformação é muito pequena. Obviamente que você teve um somatório de deformações decorrente da massa daquela mangueira, tá entendendo? Então é isso que eu quero dizer, ou seja, quando você tem aqui em A, você tem o que? O volume total atuando. Então esse volume vai compreender e vai provocar deformações em todo o bloco. Já aqui embaixo, você não tem esforço, mas obviamente que o ponto B vai descer, é óbvio, porque ele está sujeito também às cargas que estão acima dele. Ok? Então, para x igual a L, eu vou encontrar um V de L igual a zero. Você pode ver, ó, L menos L sobre 2, porque um L vai cortar com esse aqui, vai ficar menos 3L sobre 2. Com mais 3L sobre 2, cancela. Aí você encontra x, para x igual a L, o valor de V de L igual a zero, que é exatamente o que eu quero. Ou seja, eu fiz a variação do A em relação a esse X, perfeito, ele vai aumentando, mas quando eu cheguei no volume, não estava acontecendo isso, estava dizendo que o volume aqui em A era zero, e realmente é. Mas o que é que eu faço? Essa condição de contorno, eu coloquei o volume lá no início que eu quero, que é o volume total, e inverti. Ah, professor, mas se eu tivesse trocado o sinal, daria o mesmo resultado, mas a deformação, na hora que você achar, seria encontrar negativo. Então não é coerente, tá entendendo? Agora sim, com essa formulação, ficou coerente. Então, pessoal, se eu já determinei o A de x e já determinei o V de x, que é o volume, mas ele vai estar completamente relativo à carga devido à massa deste bloco trapezoidal, aí beleza, já tem todas as formulações necessárias para eu realizar essa integral, ok? Vamos agora, pessoal, realizar a integração, ok? Nós vimos que de delta, ou seja, o diferencial da minha deformação vai ser igual a quem? Ao P de x, que é o carregamento devido ao peso próprio de x, dividido por E vezes A de x, que a gente já tinha estabelecido anteriormente, ok? Então vamos lá. D delta vai ser igual ao P de x. P de x, pessoal, está diretamente relacionado. Quando você tem a massa específica dele, que é Newton a quilograma por metro cúbico, então eu posso transformar no carregamento em Newton, né? Ó, então esse P vai ser igual ao que? Ao ρ vezes G, que é a aceleração da gravidade, vezes o volume que a gente equacionou, ó, né? Ó, que está aqui, ó. Esse volume deu quanto? BT sobre 2, que multiplica 3L sobre 2 menos X,
menos x ao quadrado sobre 2L, ok? Vezes o meu diferencial dx, vezes o meu diferencial dx, dividido por quem? O E, que é uma constante, é uma característica física do material, vezes a equação que a gente achou para a área, né? A área da seção transversal. E nós já determinamos ela aqui, né? Vai ser o que? BT sobre 2, que multiplica 1 mais x sobre L. Ok, pessoal? Perceba que esse termo ele é iguais, corto, né? Então, nós temos a integração já definida, que vai ser igual, só vou colocar aqui, o ρ g sobre E, que é constante, já estou separando, né? Vezes, aí vou desenhar aqui, vou escrever aqui a equação que a gente vai trabalhar. 3L sobre 2 menos x ao quadrado sobre 2L dx, né, 1 mais x sobre L. Essa é a nossa integral. Então, eu integrando os dois, já coloco o ρg sobre E fora. Vamos trabalhar com essa integral. Pessoal, essa integral, vocês podem perceber que o que eu calculei aqui no volume estava inserida a área. E aqui está a área. Então, ela tem uma certa multiplicidade. Então, eu posso fazer da seguinte forma. Por exemplo, se eu tenho o que, pessoal? Por exemplo, 7 dividido por 2. 7 dividido por 2 vai ser igual a quanto? 7 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6. Resta o que? 1. Então, eu posso dizer que 7 dividido por 2, vai ser igual ao resto, que é 3, mais... Não, ao que a gente achou, 3, mais o resto, 1, dividido pelo dividendo. Ok? E realmente porque 7 dividido por 2 vai ser igual a 3 mais meio. Meio é 0,5, ou seja, 3,5. Então, a gente vai ver se consegue transformar essa situação que está sendo representada aqui por essa situação, para ver se irá simplificar a nossa integração. Obviamente que eu fiz antes e realmente vai simplificar, né? Então vamos executar essa divisão. Essa divisão vai ficar da seguinte forma, pessoal. Vamos lá, voltar lá para, eu acho que isso aqui a gente vê no 7ª ou 8ª série, ou não sei mais, né? Vamos lá, menos x ao quadrado. Vou colocar tudo em ordem, né? Que é o professor pediu, eu coloco na ordemzinha bem bonitinha. Mais 3L sobre 2 dividido por quem? X sobre L mais 1. Não era isso que a gente fazia lá no 2º grau? Meu tempo era 2º grau, hoje deve ser o ensino médio, né? Então vamos lá, menos com mais dá menos. X ao quadrado dividido por 2L dividido por x mais L, pessoal, a mesma coisa que você está fazendo aqui, x ao quadrado dividido por 2L, você vai multiplicar pelo inverso, ou seja, L sobre x. Corta esse x ao quadrado com esse x, corta o L com L, então o resultado vai ser o que? X sobre 2, ok? Então vamos colocar x sobre 2, né? X sobre 2. Primeiro você faz o jogo do sinal, menos dividido por mais dá menos. Aí, quando eu faço a divisão, x sobre 2. Agora vamos multiplicar, menos com mais dá menos, vem para cá com o sinal trocado, mais x sobre L vezes x sobre 2, vai ficar x ao quadrado sobre 2L. Menos com mais dá menos, vem para cá o que? Mais x sobre 2 vezes 1, x sobre 2. Quando você soma isso aqui, pessoal, isso aqui cancela. Menos x mais x sobre 2 vai ser menos x sobre 2. E desce mais 3L sobre 2. Beleza. Aí vamos fazer essa divisão, Primeiro faz o jogo do sinal. Menos com mais dá menos. X sobre 2 dividido por x sobre L, mesma coisa, X sobre 2 dividido por x sobre L. Aí você multiplica por invertido, Corta o x com x, vai ficar o que? L sobre 2, ou seja, menos L sobre 2.
ok? Então isso aqui vai dar o que, pessoal? Vamos lá. Menos com mais dá menos, vem para cá, mais. X sobre L vezes L sobre 2, pessoal, vai ficar o que? X, eu corto o L com L, X sobre 2. Então vai cortar, ó, tá vendo, ó? X, 1, L sobre 2 vezes 1, já tô até esquecendo. L sobre 2 vezes 1 vai dar o que? L sobre 2. Vamos fazer o jogo final. Menos com mais dá menos, vem para cá, mais, ok? Aí, quando você faz essa multiplicação, agora menos com mais dá menos, vem para cá mais. Fica L sobre 2. Quando você soma isso aqui, pessoal, vai ficar o que? Corta esse com esse. 3L sobre 2 mais L sobre 2 vai ficar 4L sobre 2, ou seja, 2L é o resto. Então eu posso afirmar, pessoal, que essa integração ela pode ser escrita da seguinte forma, ó. Rho G sobre E vezes, vamos ver se dá para não gastar mais papel, para não ficar mudando muito. Como eu dividir esse por esse, isso aqui vai ser igual, primeiro, não sei nem qual é o nome disso aqui, menos x2 menos L sobre 2, ok? Mais esse valor aqui, ó, 2L dividido por x sobre L mais 1. Então, este é o resultado dessa divisão. Isso tudo vezes 1 dx, ok, pessoal? Então, quando eu resolvo essa integração é fácil de você resolver, porque aqui eu tenho no denominador, isso aqui vai ser o logaritmo, né, ó. E o logaritmo eu tenho que multiplicar pela derivada ao contrário, ou seja, 1 sobre L. E como aqui já tem um L, aí vai ficar o L ao quadrado, beleza, pessoal? Então fica bem simples da gente resolver essa integral. Então vamos lá. Integral de d rho vai ser o que? A deformação. Vamos colocar aqui, ó. D rho não, de delta, né, ó. Vai ser a deformação. Isso aqui vai ser o que? Uma constante, rho G sobre E, ok? Que multiplica, vamos fazer, ó. Menos x sobre 2. Quando eu integro, vai ficar o que, ó? Menos, vou colocar menos x ao quadrado sobre 4, ok? Então, beleza. Menos L2, ou seja, menos L2 vezes x. Já esse aqui, ó, mais, isso aqui está no denominador. Pessoal, não esquecer que aqui tem uma derivada interna, que é 1 sobre L. Então, eu tenho que inverter por L. Professor, mas já não tem um L aqui? Não, porque isso aqui é uma constante. Isso aqui vai sair fora da integral quando você resolver apenas essa parte. Então, você tem que ter mais um L. Porque se você derivar isso aqui, a resultado, você não vai chegar com esse 2L, não. Então, isso aqui vai ficar o 2L ao quadrado vezes o logaritmo neperiano de quem? De x dividido por L mais 1. Ok? Isso variando, né, ó, variando de que? De 0 a L, que é o meu dx. Então, pessoal, quando você substitui isso aqui, vocês vão encontrar o que, ó? Rho G E, né, ó. Quando eu substituo L, aqui vai ficar o que, ó? Menos L ao quadrado sobre 4, menos, quando substituir o L, ó, L ao quadrado sobre 2. Quando eu substituo o L aqui, ó, vai ficar o que, ó? Mais 2L ao quadrado vezes o Ln de L dividido por L dá 1 de 2. Então o logaritmo neperiano de 2. Menos, agora quando eu substituir menos, o zero aqui, pessoal, vai anular tudo isso aqui, né? Menos isso aqui. Então vai ficar o menos, né, ó, 2L ao quadrado vezes o logaritmo neperiano de quem? De 1. Ok? Não esquecer isso aqui, ó, o logaritmo neperiano de 1.
Sendo que o logaritmo neperiano de 1, ele é zero, então esse termo vai para a cucuia. Quando você usa a calculadora, perceba que o L ao quadrado ele é comum a todos os termos. Então essa deformação vai ser igual aqui, ó, Rho G L ao quadrado sobre E. Quando você vai na calculadora e coloca 1/4, porque eu já tirei o L ao quadrado, que era comum a todos os termos, para fora. Menos 1/4, menos 1/2, mais 2 vezes logaritmo neperiano de 2, pessoal, vocês vão encontrar o valor de 0,636, que é exatamente a resposta do livro. Ok, pessoal? Note que deu um trabalho para eu resolver isso aqui. Eu já quebrei esse filme, ele está mais quebrado do que um cabo quando cai de moto. Beleza? Mas cheguei na resposta. Ou seja, tive que dar uma revisada com relação à integração para poder chegar nessa solução. Espero que vocês tenham entendido nessa videoaula, porque na próxima vamos dar um like aí e se inscreva no canal e vamos para a próximo exercício. Ok? Tchau!